Muito bem, estamos de volta aqui com o Rádio Revista Cidade, ao lado de Clodoaldo Pereira, e agora também chegando aqui o Isaías Otaviano, que é o presidente do Sintricomp, o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Imobiliário aqui de Brusque, que vem falar sobre o acerto da convenção coletiva que foi assinado na semana passada, juntamente com o Sinduscom, que é o Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário aqui da região de Brusque. Os sindicatos chegaram a um acordo, né? Que já mais ou menos estava agendado, estava previsto, depois da pandemia. Esperaram a situação baixar um pouco a poeira para acontecer esse acerto. Como já falamos nessa semana com a presença do Fernando de Oliveira, que é o presidente do Sinduscom, serão reajustados o piso salarial em 3% e quem ganha acima do piso 2,45%. Isaías Otaviano, bom dia, seja bem-vindo. Tudo bem, Isaías? Bom dia, Delei, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade, Clodoaldo. Bom dia, bom dia. Satisfação estar presente mais uma vez aqui nessa rádio, que a gente tem um carinho tão especial para falar dos nossos trabalhadores, em especial hoje falar da negociação coletiva que aconteceu no início do mês de agosto. Eu quero iniciar essa entrevista falando sobre aqueles pormenores, aquilo... Não, depois a gente pode entrar na parte dos 3% e 2,45%, do ponto de vista do Sindicato dos Trabalhadores, o que ele pensa isso. Mas eu quero daqueles outros avanços que foram sido conquistados ao longo dessas negociações. Se perdeu alguma coisa, se acrescentou alguma coisa ou se manteve o que havia se conquistado? Odilei, a gente, quando saiu a reforma trabalhista em 2017, a gente perdeu muitas coisas da nossa convenção coletiva, tendo em vista que, na opinião do sindicato patronal, aquilo já tinha virado obsoleto e que tinha perdido já o significado. Mas a gente sabe que o que estava na convenção coletiva de 2017 era todos os pontos que necessitava de ser renovado pela a categoria e pelo sindicato patronal, por entendermos que era cláusulas pertinentes à nossa categoria. No ano de 2019, a gente fez uma negociação muito boa com o sindicato patronal, entendemos que foi uma das melhores negociações dos últimos anos, aonde foi inserido cláusulas que trouxe mais benefício ao trabalhador, porque eu sempre vejo assim, o aumento de salário é bom, é necessário, faz parte, mas você tem que ter dentro da convenção coletiva mecanismo e cláusula que ela vai trazer benefício para o trabalhador no seu dia a dia. Isso a gente fez na negociação de 2019, inserindo cláusulas na convenção que até hoje beneficia demais o trabalhador. E essas cláusulas foram todas mantidas, não foi mexido na convenção coletiva esse ano, a não ser as cláusulas econômicas, onde que a gente conseguiu essa negociação, e mantemos as outras cláusulas por entendermos que a nossa convenção coletiva ela é bastante completa e abrange toda a nossa categoria de uma maneira plena. Quando você fala assim que foi uma negociação assim boa, né? Não era antes, era o que faltava para... Na questão das cláusulas sociais... na verdade, foi cláusulas sociais que foram, só para deixar claro, cláusulas sociais, cláusulas que tem as econômicas, que é a financeira, e as outras que vai dar o norte ali para a gente trabalhar durante o ano, e é o que vai fazer valer sobre o legislado prevalecendo sobre o negociado, que é uma grande, foi o grande avanço que teve na reforma trabalhista de 2017. Nós tínhamos perdido algumas cláusulas, uma delas, por exemplo, seria que o trabalhador que viesse pedir demissão na empresa e que tivesse um outro emprego já em vista e trouxesse a cartinha protocolada pelo sindicato, não podia ser descontado o aviso prévio dele. Porque se o trabalhador pedir a conta imediata e não ter um outro emprego, não ter uma cartinha que diga que seria descontado. Então isso foi mantido. E outras cláusulas que a gente considerava e considera importante, que foram
ela foi inserida novamente na convenção coletiva e hoje está em vigor. Então eu vejo que na negociação coletiva, quando a gente fala de cláusula social, que a gente consegue manter as cláusulas social e avançar, é um ganho, porque as cláusulas econômicas é de direito, né? Por exemplo, nós vamos falar do NPC de 2,45, que era 1º de maio. Esse é um ganho que o trabalhador teria que ter de qualquer maneira, porque se trata de perda da infração do período ali de 12 meses, né? Então, a gente conseguiu avançar um pouco mais nessa questão e conseguimos fazer a negociação em 3% nos pisos. E os pisos é uma bandeira que, desde quando eu assumi como presidente do Sintricombe, a gente traçou juntamente com o sindicato patronal essa questão da valorização do piso, valorização do trabalhador, porque é o piso que vai dar o norte para ele quando ele vai se aposentar, quando ele vai se encostar no INSS. É através do piso que ele vai se basear toda a arrecadação dele nessa questão. Então a gente vem trabalhando forte na recuperação do piso. Sobre, eu não sei se foi o Fernando que falou aqui, minha memória agora está me traindo. Foi falando alguma coisa sobre retroativo, de não fazer nenhuma cobrança retroativa em função desse acerto ter acontecido agora? Sim, não foi retroativa, foi a partir do dia 1º de agosto. No primeiro momento ali da pandemia, a gente estava muito preocupado em manter os postos de trabalho ativos e funcionando. Nada importa o cara ganhar um aumento retroativo se ele não tem emprego para ele trabalhar. Então a gente passou esse primeiro momento, deu uma estabilizada. A construção civil, eu tenho dito desde o início da pandemia que ela não foi afetada plenamente. A construção civil foi um dos únicos setores em Brusque que teve, nesse último mês, fonte do CAGED, superávit. Então ele teve em torno de 100 a 102 vagas, para ser mais exato, de mais contratação do que demissão. E a gente tinha já o compromisso com o sindicato patronal, que assim que as coisas acalmassem, a gente faríamos a negociação sem puxar o retroativo. E assim que foi... Esse retroativo seria o quê? 2, 3 meses? Seria 3 meses. Maio para junho, junho para julho, julho para agosto. Perde agora para ganhar para ganhar durante, né? Ou seja, não ter demissão, não... manter o que se tem aí. Sim, porque a negociação, e isso tem que ficar claro, que não é o sindicato dos trabalhadores, não é o sindicato que dá o aumento para a categoria. Quem dá o aumento é o sindicato patronal. A única coisa que a gente faz é, através de convenção coletiva, de assembleia, ter a legitimidade para negociar com o sindicato patronal, inclusive para ajuizar de si, se esse for o interesse da categoria. Então, basicamente, o sindicato tem essa prerrogativa. Mas quem dá o aumento é o patronal. Certo. Bom, aí eu falei aqui com o Fernando. Nós temos então o reajuste do piso salarial e do reajuste de quem ganha acima do piso. Eu perguntei. Qual é o piso hoje? Varia. Depende da categoria. Depende da especificação do trabalhador, né? Mas hoje o piso menor hoje ganha quanto? 1.460, eu acho que é. Mas eu posso dar uma olhada com mais carinho nisso ali, porque a gente fechou agora, então está sendo meio que calculado ainda, né? Mas é mais ou menos entre 1.460 e 1.500 ali. Certo. Mas, ô Clodoaldo, a característica da nossa região, você também já trabalhou em Blumenau, você sabe que a região aqui de Santa Catarina é difícil você ter alguém ganhando piso salarial hoje. É difícil, a não ser que a pessoa esteja realmente começando agora, não tenha qualificação nenhuma, né? O primeiro emprego, mas é difícil hoje você ter alguém ganhando piso. Não estou dizendo que não tenha, tá? Daqui a pouco alguém pode escrever aqui, mas eu ganho piso. Não nego isso. Agora, a grande maioria das pessoas hoje está ganhando acima do piso, certo? Agora, esse ganhar acima do piso, há uma diferenciação por região também, né? Sim, a gente negocia, Adelei, com duas convenções coletivas. Canelinha é um piso e Brusque é outra. Então, assim, só para a gente passar a informação correta, o menor piso é 1.467 com 75, que é o inicial ali, o servente. Aí depois a gente tem o meio oficial, aquele que não é o pedreiro, mas também não é o servente. 1.575,90. Aí nós temos o profissional, que aí entra amador, pedreiro, carpinteiro, eletricista, encanador, 1.826,19.
E nós temos um mestre de obra, que isso foi uma conquista também, já como presidente, porque antigamente a gente não tinha isso na nossa convenção coletiva, Clodoaldo. O pedreiro, ele era o encarregado, mas ele ganhava como profissional. Mas ele era o encarregado. Era o chefe. Responsável. Era o responsável. Então ele não tinha um piso direcionado somente para ele. A gente conseguiu instituir isso através de convenção coletiva, que o piso dele hoje é R$ 2.173,30. E a gente tem também um subsídio de cônjuge de R$ 86,52 e um prêmio à suicidade se o trabalhador não faltar nenhum dia de R$ 47,89. Então esses são os pisos que a gente trabalha hoje. E 2.100 pro 2.113 pro encarregado. Carregado. Mas aquilo que o Dirley falou, é base, né? É base. Então, às vezes o cara, mas só 3%. Meu Deus, a gente conseguiu um aumento de 0,55. Nós estamos falando de um momento de pandemia, um momento que há uma incerteza muito grande no mercado. E a gente conseguiu um ganho real de 0,55 no piso da categoria. Então, significa que não houve perca e houve um avanço. Mais pequeno que seja, mas houve um avanço, né? E aí eu sempre digo, o bom profissional, ele tem a negociação separada com o patrão. O que a gente faz é somente garantir, e aí mais de 70%, 80% da nossa categoria está nesses pisos, o aumento que seja igual para todos. Não, tem que ter aí a base, né? Tem que haver o equilíbrio. Tem que haver o equilíbrio do patrão com o empregado. Tem que haver alguém representando o empregado. Sim. Senão vira a casa da mãe Joana, ninguém respeita nada. E, enfim, tem que haver isso. A partir dali, como disse o Isaías, ora, o cara precisa de alguém bom, ele vai pagar pelo cara bom. Pelo cara bom. Exatamente. Né? Até foi falado aí que há uma demanda grande. Por exemplo, a demanda de Brusque é diferente da demanda de Balneário Camboriú. Com certeza. A demanda de Brusque é diferente da demanda de Itapema, Meia Praia, aquela região ali. Com certeza. A demanda aqui é diferente da demanda do oeste catarinense. Sim, é outra coisa, é outra realidade. Outra realidade. Nós temos várias realidades e às vezes o cara é muito bom lá em Chapecó ou ali em Xanxerê. Para fazer lá, né? Para fazer lá. E determinada obra, né? Se esse cara que é bom lá tá ganhando 3, aqui ele poderia estar ganhando 3,5. Sim, e eu Dilei, uma coisa tem que ser dita, o mestre de obra bom, ele não fica parado um dia. Ele não fica porque a procura é grande por profissional com esse gabarito, né? E a gente sabe que a construção civil ela é muito diferenciada, porque é como tu tá falando, as construções, ela não tem o mesmo estilo aqui, como tem lá em Balneário Camboriú, como tem... Cada realidade é uma realidade que a gente tem que sentar e analisar com muita calma. A sua pergunta, então... Não, é muito bom ouvir que a questão da geração de emprego teve um saldo positivo, é isso? Na nossa categoria, sim, Clodoaldo. Eu já venho falando desde o início, eu já tive aqui também quando a gente retornou ali as atividades, e eu falei que na construção civil a gente não tinha grandes paralisação, então não haveria grandes prejuízos para a categoria. Isso concretizou, a gente tem dados do CAGED do mês de setembro, do mês 6, do mês 7, aliás, que mostra que Brusque teve 502 ou 503 contratação e demissão teve 400 e poucas. Então a gente tem o pessoal tá fazendo obra, então. As obras não parou de fato, parou, né? Então, na verdade, a gente sabe que a construção civil ela não parou totalmente e continua aquecida. A gente já falou em outras oportunidades aqui que, por exemplo, a gente está com o lançamento de 5 obras que eu tenho conhecimento, iniciando agora prédio no canteiro, no chão do canteiro de obra ainda, na fundação ainda, né? Então essas obras elas têm apartamento vendido, que posteriormente terá que ser entregue e prazo para a gente ser entregue, né? Então essas obras não param. E as casas germinadas, a gente sabe que há um grande número sendo começado em Brusque, gente que não fazia prédio fazendo prédio, e entendemos que a construção civil ela vai muito bem na nossa região. Bom, a maioria do empresário aqui de Brusque é um empresário irresponsável, né? Sim. Responsável, a palavra é essa. Você tem uma minoria, claro que não. Acho que o próprio Sinduscom tem preocupação com relação a isso, né, o Isaías? Sim, tem preocupação. O Sinduscom, a gente sabe da importância que ele tem na vida do trabalhador, né? Quando eu falo de responsável, é aquele cara que cuida além de assinar carteira, sim, de pagar a hora extra e tal, e também aquele que se preocupa com a segurança do seu funcionário.
e que isso tem que partir na premissa do sindicato patronal, né? Porque eles que vão dizer para os seus afiliados, que em tese são patrão dos trabalhadores, qual é o caminho que é o melhor caminho para seguir dentro do chão de fábrica e no canteiro de obra. E a gente tem esse relacionamento com o sindicato patronal de respeito, de trabalho em parceria. O sindicato patronal e o Sinduscom, o Sintricomb e o Sinduscom têm um técnico de segurança contratado, meio período para cada entidade, para que ela exerça a sua função em prol dos trabalhadores. Então, só por esse fato mostra que há um interesse também do sindicato patronal em cuidar da saúde do trabalhador e da segurança do trabalhador também. No meio dessa pandemia, por exemplo, como é que está essa questão de segurança, essa questão aí né, a gente já debateu aqui, para segurar os homens com mais de 60 anos é complicado, né? Complicado. A categoria, ela tem muita gente nessa faixa etária, e aquilo que a gente está falando de mestres de obra, da experiência que eles têm de construir uma obra, seja ela de pequenas ou grande e médio porte, sem ter até um projeto, pela experiência. Então esse trabalhador, ele tem mais de 60 anos. E não pode fazer pelo computador, né? Ele tem que estar lá, né? Tem que estar lá. E a gente sabe que a nossa categoria tem bastante gente nessa faixa etária. A orientação do Sintricomb é que respeite as normas de segurança, né? Que eles fiquem em casa. Agora, a gente pode somente orientar, né? A gente não pode obrigar. Dentro daquilo que é a nossa prerrogativa, a gente tem feito trabalho de orientação. E graças a Deus, dentro da nossa categoria, a gente não está tendo muita dificuldade em falar sobre essa questão da preservação dessa pandemia que vem assolando tanto e agora com mais força a população de Brusque. Um fator que foi muito relevante na construção civil nos últimos anos e que, não sei como é que está a situação agora, mas o Minha Casa Minha Vida foi muito forte, né? Não sei se impactou bastante aqui em Brusque. E os financiamentos aí, como é que está essa situação? Como é que o presidente do Sindicato dos Trabalhadores vê nesse momento o panorama relacionado ao financiamento e o impacto na geração de emprego? Dirley, teve uma época que a gente estava com grande dificuldade dessa questão ali dos financiamentos. Pelo que eu tenho conhecimento, hoje, se tiver com a documentação tudo em dia, é claro que há ainda um atraso muito grande nas liberações, mas está sendo feita as liberações. Então tudo vai de estar com a documentação tudo em dia e não querer fazer as coisas às pressas. Mas eu não tenho tido reclamação nessa questão da liberação por parte da Caixa Econômica ou dos órgãos de finanças nessa questão ali da Minha Casa Minha Vida. Você acha que ainda vai isso, mas pode haver aí nos próximos meses ou ano que vem, porque essa história da pandemia, de alguma forma, ela retraiu o investimento, né? Sim, com certeza, retraiu. Eu ouço o seguinte, muitos projetos que já estavam no papel e foram aprovados, aí o cara ia começar, deu a pandemia. Ele não pode recuar, porque ele já investiu ali no projeto. É isso que eu falo. Já botou dinheiro ali. Mesmo que ele não tenha começado a obra, mas ele já investiu, ele já contratou em dinheiro. Pode começar um pouco mais devagar, mas ele tem que começar, porque tem prazo, né? Exato, isso, exatamente. Alguma coisa já vendeu, como se chama, vendeu uma planta, né? Já foi lá para o investidor e vai ficar com quantos, ô Clodoaldo? Não, eu fico com 3 unidades. O outro fica com mais 2 e assim vai. Ele já recebeu alguma coisa. A questão da permuta também, né, Adilei? Muito usada na nossa região, né? Permutar Como é que funciona isso, presidente? Trocar com terreno, material. Terreno, ferro. Sim, isso faz muito aqui? Faz, concreto. Sim, faz. Essa questão. Talvez não faça 100%, mas faz 50%. Tem conhecimento que é feito ainda essa prática na nossa região. Eu conheço um empresário aqui do ramo da construção civil em Brusque que ele faz isso. Ele tem muitas obras. 50% do concreto ele paga com unidades. Sim. Né? Então o Clodoaldo tem uma concreteira. Já sabe, o Isaías vai construir. Sabe que com o Isaías 50% ele vai pegar em unidade e outros 50% em dinheiro.
Não é assim? Exatamente. E funciona Sim. 1000%, meu amigo. Isso é muito comum Muito aqui comum. na cidade, é muito comum. E certo, né? Tem que ter Sim, isso. tem né? que ter essa parceria, né? Porque se o cara vai entregar o prédio, o concreto de um prédio inteiro, ele tem que ter alguma contrapartida ali para que a pessoa consiga também pegar com ele, né? Eu vejo que é totalmente dentro da legalidade, saudável essa permuta, essa troca que se faz dentro da categoria. Muito bem, agradeço a sua presença. Posso fazer uma outra? Mas deve, Porque, claro, fica à vontade. Na última vez que o presidente esteve aqui, ele estava preocupado, lógico, como muitos estão preocupados com a questão dos eventos, né, presidente? Do baile, se ia ter, como é que está isso aí, presidente? Hoje é tudo tudo muito uma incógnita indefinido, ainda, né? Porque a gente não pode fazer uma previsão. Tá tudo mantido ainda, a gente está com as bandas A data vai contratadas. ser É no quando? último final de semana de novembro, acho que é dia 21, se Tomara não que me falha a memória. até lá a gente possa ter, isso. um cenário melhor, né? Sim, tá tudo já contratado, as bandas, enfim, agora se haver a possibilidade de fazer, a gente vai fazer, né? Uhum. Já tivemos cancelado um evento que a gente faz muito grande, que é no mês de agosto, que é o Dia Nacional da Construção Social, né? Que é um dia de lazer para os trabalhadores da construção civil em geral. E foi cancelado esse fevereiro. E esse é o nosso maior evento. Os campeonatos que a gente tem também está tudo paralisado no momento. E a gente sabe que se a coisa voltar a funcionar normalmente, em novembro vai ter o baile. Então tá com as bandas contratadas e se Deus quiser, a gente vai fazer. Uhum. Vamos torcer para que tudo dê certo, que apareça logo essa vacina, Que a gente possa esse medo também voltar a viver, né, presidente? Só, Dirley, se me permite, só mais uma colocação. Pois não. A gente tem lançado recentemente um programa ali dentro da nossa entidade, que é o Conte Comigo. O que é o Conte Comigo? Conte Comigo é um slogan que a gente criou para levar para dentro do chão de fábrica e nos canteiros de obra, para o trabalhador entender que ele pode contar com o sindicato a qualquer momento. Então, dentro desse projeto, existe a questão de você indicar um trabalhador, seu amigo, para ser sócio do sindicato e já concorrer imediatamente a um brinde na nossa entidade. Criamos também a questão do trabalhador que faz o aniversário. A gente dá um sorteio entre os que fez aniversário por semana, uma pizza, e ele já passa a concorrer a um prêmio, que pode ser recentemente a gente deu um relógio. Enfim, se define um prêmio por mês e sorteia entre os trabalhadores associados daquele mês. E o associado do Sintricombi concorre nesse ano a um prêmio de R$1.000 no final do mês, do final do ano, no dia 15 será sorteado esse prêmio de R$1.000. Então, tudo isso a gente faz para valorizar a categoria. Criamos uma equipe que está não só para fiscalizar, mas essa equipe vai no chão de fábrica e nos canteiros de obra para falar do sindicato, levar os benefícios que o trabalhador tem ao se associar à nossa entidade, e isso tem dado um resultado muito bom. Eu entendo que o trabalhador tem que estar na fábrica falando com o trabalhador, ou nas obras falando com o trabalhador, porque o trabalhador tem muita necessidade de informação. Então, diante disso, a gente criou esse programa. Conte Comigo? Conte Comigo. Então, nas nossas redes sociais e nas nossas divulgações, sempre vai ter esse hashtag Conte Comigo, que é uma ação que a gente vem desenvolvendo dentro da nossa entidade. Muito bem, mais uma vez agradeço. Eu que agradeço, em nome da nossa entidade, em nome da nossa diretoria, a vocês aqui da Rádio Cidade, por o espaço que sempre nos dá. Eu sempre digo que é um ambiente muito saudável aqui, muito descontraído, a gente dá muita risada aqui, né? Nos intervalos, porque são todos amigos. E não esqueça que, já que o senhor falou que agora o mês de agosto, os aniversariantes, dia 24 o senhor pode me dar pizza, viu? Olha aí, já tem um candidato, né? Esse Clodoaldo. Então é isso aí, gente. Muito obrigado pelo espaço. Um abraço especial aos trabalhadores da nossa categoria. Uma ótima semana, um meio de semana a todos. E que Deus abençoe todos nós. E muito obrigado, Odilei e Clodoaldo.